Saber quem é o Deus verdadeiro é só uma parte do processo da busca do ser humano. O que o ser humano quer é saber o que eu faço para conseguir controlar esse Deus. Que tipo de oferenda ou coisa eu posso fazer para que Ele me dê o que eu quero? Na verdade, como é que eu consigo dirigir o ônibus desse Deus? Como é que eu consigo manipulá-lo? E não tem coisa melhor do que você conseguir dizer para as pessoas que só você tem acesso a Ele. Se nós formos olhar o reino de Israel até os dias de Cristo, o povo de Israel ficou 700 anos. Aliás, permaneceu depois, mas já há 720 anos, eles estavam sob o domínio de a tutela de um outro império. O povo de Judá, 586, quase 600 anos. Veio o Império Persa, vieram os medos, os persas, vieram os gregos e agora estavam os romanos. Os herodianos, que eram uma classe de judeu que não era contra Roma, eles achavam muito bom. Falaram, deixa os caras aí, chegou Roma, tá legal. Melhorou o comércio, veio uma nova moeda, os caras fizeram um monte de estradas. A gente está tudo bem. Havia uma classe que não era muito contra os romanos. Tinha aquelas que se manifestavam a favor ou contra, de acordo com a conveniência, talvez o caso dos saduceus. Mas a verdade é que o Império Romano dominava, ele era muito amplo. E se nós estamos falando de 700, 600 anos de domínio, tinha judeu espalhado por todo aquele império. E judeus que nasciam judeus, mas em outras nações. Como nós lemos aqui. Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Creta, Árabes, Egito, Mesopotâmia, tem Egito em qualquer lugar. Como nós temos hoje. Um judeu nascido no Brasil, ele é um judeu, deve saber falar bastante coisa do hebraico, mas a sua língua é o português. Guardadas as devidas proporções, era mais ou menos isso. Você tinha judeus que vinham para a festa, nascidos em várias localidades, e que tinham como língua materna o seu nascimento, de todas essas regiões. E o texto diz que o grande marco dessa descida foi que eles estavam juntos no mesmo lugar. Não lemos o capítulo todo. Vale a pena você voltar lá no Meu Caro Amigo 2. Deve ser segunda, terceira ou quarta pregação, porque estamos no capítulo 2, é o comecinho de Atos, e lá eu tenho bastante detalhes. Eram 120 pessoas reunidas num cenáculo. Se você quiser, entre no YouTube e procure pastor Luiz Saião e Russell Shedd, Atos 2. Eles têm uma série de vídeos que eles fizeram quando o Dr. Russell Shedd ainda era vivo, lá em Jerusalém, explicando muitas coisas do livro de Atos. E tem inclusive essa daqui, onde era o cenáculo. Você vai ver mais ou menos, tem mais ou menos ideia. O que acontecia é que eles estavam juntos, reunidos, porque Jesus havia dito desde a Páscoa, não voltem para a Galileia, fiquem aqui. Esperaram até a festa, vai ser, o revestimento do poder vai vir sobre vocês. Eles estavam ali reunidos todo dia, nesse cenáculo, é uma sala. Provavelmente no segundo andar, um lugar um pouco mais alto. 120 pessoas. E diz o texto que o Espírito os encheu. E uma voz era ouvida do lado de fora. Alguns vizinhos nossos aqui do prédio reclamam de vez em quando. Eles ouvem a nossa voz. Se eu fosse um pregador mais daqueles que gritam bastante, eles iam ouvir mais o que eu prego. Eles ouvem mais o que a gente canta, porque a voz é maior, né? Mas eles ouvem, eles ouvem. Isso também acontecia naqueles dias em que o tratamento acústico talvez fosse bem pior do que o nosso aqui. E eram judeus na época da festa, ouvindo o que estava acontecendo ali dentro. E diz o texto que eles ouviram uma voz, uma voz. Eu vou dizer como eu interpreto esse texto. Eu imagino que eles estivessem cantando. Eles estavam cantando, imagino, algo que era comum no rito judaico de celebração. Porque quem foi atraído foram judeus, não cristãos. Judeus, piedosos, que estavam ali. Eles deviam, por exemplo, estar cantando o Salmo 110. No verso 34 desse texto, o Pedro cita o Salmo 110. Pode ser. Quando ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E o Pedro diz, não foi para Davi que ele disse isso, foi para Cristo. Pode ser que eles estivessem cantando um outro salmo, porque os salmos são cânticos, cantando o Salmo 42, por exemplo.
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. Glória e majestade estão diante dele. E outros salmos qualquer. Grande é o Senhor. Estavam ali celebrando. Eu fico pensando se eles não estavam fazendo a oração de Davi, de 2 Crônicas 29. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a glória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Senhor, teu é o reino, e o Senhor se exaltou por chefe sobre todas as nações. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Em tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Podia ser que eles estivessem ali celebrando, e do lado de fora, como o nosso vizinho, é que eles estavam ouvindo o que estava acontecendo, mas aquela voz parece que se multiplicava. E o que era mais estranho, é que cada estrangeiro judeu, naquele momento, estava ouvindo aquilo na sua língua materna. Isso aqui é muito doido. Vocês viram que eu estou usando Bíblia de papel para incentivar você a voltar a ler Bíblia de papel, porque faz bem para o seu cérebro. E estou fazendo algumas anotações à mão para fazer bem para o meu cérebro. Porque a gente fica muito na tela. Apesar de ser mais difícil para mim, porque no aplicativo é só apertar o dedo. Mas Deus tem me abençoado. Mas o Espírito veio, eles começaram a ouvir na sua própria língua. E isso foi muito louco, porque eles vinham de várias nações diferentes. E seria comum, e olha, eles estavam aqui há muitos dias. Da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. Eles sempre se reuniam. Teve a escolha de Matias. As primeiras reuniões dele, era comum que alguém passasse e os ouvisse cantando todo dia, em hebraico. Mas naquele dia, o cara passou, mas eles estão falando, estão cantando em árabe. Mas, peraí, eles estão fazendo uma celebração em latim. Essa Bíblia aqui é uma Nova Almeida atualizada. Eu não sei qual é a sua. Eu escolhi essa versão para ler em público, ela é mais fácil. Eu gosto de estudar na versão revista e atualizada, mas para ler aqui eu gosto dessa. Na minha aqui, entre o versículo 4 e o versículo 5 não tem nada. Algumas mais antigas, entre o versículo 4 e o versículo 5, o editor da Bíblia colocou um título, o dom de línguas. Eu não sei se a sua é assim. Você vai falar hoje sobre o dom de línguas? Não, eu não vou, porque eu só vou falar do que está escrito. Nessa daqui não tem esse título, porque na verdade não fala sobre dom de línguas esse texto. Esse é um milagre de tradução. Não é um dom de línguas, é um milagre de ouvido. Você poderia não acreditar em mim, se você não tivesse lido, mas você leu o texto comigo. O grande e poderoso milagre é que eles estavam celebrando como eles celebravam todos os dias, mas naquele dia, quem estava de fora começou a entender na sua própria língua. E uma multidão afluiu ao redor, como se viessem todos os moradores do prédio, na nossa porta. E um, com um chapéu de couro, disse, vocês estão tocando shot? E o outro de preto falava, pô, bom esse rock and roll. E outro viesse na porta e falasse, não, isso aqui é samba, isso aqui é axé. Não, estamos cantando um hino. Vivifica. É que Deus traduziu para a tua língua. É que Deus te ama tanto que Ele vai na tua maneira de compreender e tirou qualquer barreira de comunicação para você saber das grandezas de Deus. E esse é o grande milagre. É como se eu estivesse aqui falando e alguém dissesse, eu trouxe meu amigo hoje aqui, ele veio da Guiné-Bissau, esse aqui, ou da Guiné-Bissau não fala português, né? Esse aqui veio do Egito, esse aqui, tem um amigo meu que veio da Rússia. Tem um amigo meu que eu trouxe, esse aqui é americano, e o outro ali é da Áustria. E acaba a nossa celebração, eu vou conhecer, que legal, arranho um pouco do meu inglês, do meu espanhol. Olá, que tal? Bem-vindo. E eu dissesse para você, poxa, pena que a gente não tem intérprete, porque senão ele poderia acompanhar melhor a pregação. E essa pessoa dissesse, ou seja, eu entendi tudo. E o outro dissesse, fratelli, eu entendi tudo, eu capite tudo. Mas como se eu não falo a sua língua? Eu não sei. É interessante os editores terem tirado essa coisa do dom de línguas, porque o fenômeno aqui não é o que alguém está falando, é o que o outro está entendendo.
Esse é o grande milagre. Isso aqui para mim é mais do que falar uma coisa que ninguém entende. Porque eu acabo não achando muito nexo em o Espírito Santo me encher e eu não conseguir falar mais com você. O que eu acho mais poderoso é o Espírito Santo me encher e nós começarmos a nos entender. Agora, olha que engraçado. Eu fiquei falando Judéia várias vezes, né? Porque no meio disso tudo aqui tinha gente da própria Judéia. Olha lá, tinha gente nascida em várias localidades, eles tinham outras línguas maternas, mas tinha gente da própria Judéia, cuja língua materna era o hebraico mesmo. No fenômeno de Pentecostes, cada um ouvia na sua própria língua, e o judeu continuou ouvindo em hebraico mesmo. O Espírito se derramou sobre eles, e o cara de fora ouvia em hebraico mesmo. Por isso que você está ficando louco, você está ouvindo em grego? Eu estou ouvindo em grego. Não pode ser, eu estou ouvindo em aramaico, eu estou ouvindo em latim, eu estou ouvindo em árabe. Não, eu sou da Judéia, eu estou ouvindo em hebraico. Você entende a confusão? E o que é mais incrível é que para quem era judeu, o derramar do Espírito não teve uma evidência louca. Porque ele já era judeu, ele ouvia em hebraico mesmo. Isso não significava que o Espírito não estivesse derramado ali. Isso não é incrível para nós, irmãos? Eu acho isso fantástico. Porque nós, às vezes, somos mais ávidos e temos mais emoções quando vemos o fenômeno. O fenômeno nos atrai mais do que o Deus que produziu o fenômeno. Nós somos mais atraídos pelo milagre que a gente está vendo do que pela graça do Deus que se manifesta no milagre. Porque para quem era da Judéia, ouviu em hebraico mesmo. Isso não significava que não era uma obra poderosa do Espírito. O texto também diz que começou uma confusão do lado de fora. De gente falando, não pode ser, eu estou ouvindo, não estou ouvindo. A ponto de acontecer o contrário. Em vez da nossa celebração atrapalhar a Fórmula 1 do prédio, a barulho do prédio está atrapalhando a nossa celebração. O falatório e a bagunça lá fora estavam começando a atrapalhar os caras lá dentro. E Pedro provavelmente deve ter feito esse discurso, pode ser que ele tenha descido, e pode ser que ele tenha ido tipo na janela. O que está acontecendo aí? É isso que aconteceu. Porque tinha um terceiro grupo, pela preposição do texto original, quando você usa em grego a palavra halos e a palavra heteros, alo e heteros, as duas significam outro. Quando você fala alo, é porque alo é um outro igual. Uma bandeja e outra bandeja. Quando você fala hétero, significa algo diferente, distinto. Por exemplo, um ser humano e outro ser humano, alo. Um homem e uma mulher é diferente. Por isso que a gente tem o heterossexual. Ou trocando em miúdos para nós aqui da Carapicuíba, é uma caixa acústica e o piano. O piano é outra coisa, não é outra caixa acústica, é outro diferente. E é o que acontece aqui. Tem um outro grupo, outras pessoas dizendo, vocês ficaram bêbados. Para quem eles estavam dizendo isso? Para a galera que estava ouvindo cada um na sua língua, porque estava uma bagunça. O pessoal achava que quem estava bêbado eram os caras que estavam no culto. Não. Era essa balbúrdia da rua, cada um dizendo o que estava entendendo na sua língua. E os homens que eram judeus diziam, não, eles estão falando em hebraico, vocês estão bêbados, vocês beberam? Os caras estão lá dentro cantando em hebraico, você está falando, você está ouvindo em árabe, você está ouvindo em latim, o que aconteceu com você? E aí o Pedro vem na janela e fala para o cara, vocês aí atrás, eles não estão bêbados não. Isso aqui é o que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias ele encheria toda a carne, nós falaríamos e profetizaríamos, tal, e ia ter sinais no céu, aí já é algo mais escatológico, do fim dos tempos, a profecia de Joel, até que vem o grande dia do Senhor. O que está acontecendo aqui é um negócio do Espírito, isso aqui é uma coisa louca demais. Desculpa, você está entendendo o que eu estou falando na sua língua? Na minha língua, isso aqui é muito doido, gente, para. Tira a sandália dos pés, que isso aqui é terra santa. Deus está fazendo um negócio muito louco aqui, mas muito. E aí Pedro começa a discursar, tem todo o discurso de Pedro aqui. E naquele dia 3.000 almas se agregam ao Senhor.
e foram batizados. Uma loucura. Uma loucura porque eles estavam falando das grandezas de Deus. E quem estava ali estava ouvindo na sua própria língua. Eu vejo essa manifestação de Atos capítulo 2, sim, como um marco histórico da descida do Espírito, mas também como um selo de Deus pelo seu Espírito sobre a sua igreja. A sua igreja tem o Verbo que se fez carne, a palavra habita na sua igreja e ela fala. Fala, e quem tem ouvido para ouvir entende, porque é o Espírito através dela falando. Disse isso da primeira vez quando eu preguei esse texto, e vou repetir como uma recordação. Quando se formaram as primeiras civilizações, que a gente aprende na escola, na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, Babilônia. E você também tem os relatos do Egito. Lá tem Tigre e Eufrates, aqui tem o rio Nilo. É que eu estou fazendo ao contrário, tá? Para você, aqui está o Egito, aqui está a Mesopotâmia. E aqui está o grande deserto do Saara e aqui está a Judéia. Na Judéia tinha o rio Jordão. Essa região era chamada de crescente fértil, aonde podia se plantar e se colher. Lugar que todo mundo queria estar. Objeto de luta e de batalha, de conquista desses povos. E essa época é chamada de é o Antigo Oriente Próximo. Havia algo muito cultural. Naquela época, religião não se diferenciava de vida comum. Tudo na vida se explicava de um jeito religioso, de um ídolo, de um deus. Os babilônicos, sumérios, todos eles egípcios, tinham os seus deuses e seus templos. E os templos eram conhecidos por ter um lugar chamado zigurate. O zigurate era a parte mais alta, e eles faziam o mais alto possível, porque acreditavam que no zigurate, se eles fizessem uma sala com oferendas, esse Deus iria morar ali dentro. E quando eles subiam, esse era o lugar de encontro. Isso na antiguidade. Trazendo para os dias de hoje um pouco, o ser humano não quer só saber quem é Deus. Saber quem é o Deus verdadeiro é só uma parte do processo da busca do ser humano. O que o ser humano quer é saber o que eu faço para conseguir controlar esse Deus. Que tipo de oferenda ou coisa eu posso fazer para que ele me dê o que eu quero? Na verdade, como é que eu consigo dirigir o ônibus desse Deus? Como é que eu consigo manipulá-lo? E não tem coisa melhor do que você conseguir dizer para as pessoas que só você tem acesso a ele. É tipo assim, ó. Vocês estão aqui, eu falo, fiquem aqui, irmãos, que eu vou falar com Deus e eu já volto. Eu falo, fala Deus, ó, fala para eles fazerem isso, isso, aquilo, da cambalhota, que eu vou abençoar, beleza? Ó, Deus falou comigo. Como é que foi mesmo o negócio da cambalhota? Vai dar cambalhota, não, e aí você vai ser abençoado. E alguém levanta a mão e fala, mas isso está na Bíblia? Você fala, aqui não tem Bíblia. Deus falou comigo. E quando alguém fala, Deus falou comigo, fecha o livro e ouve o cara. Não existe maior domínio sobre o ser humano do que uma prisão espiritualizada. Quando alguém se diz detentor do poder de ouvir, conversar e trazer de Deus algo para nós que somos meros mortais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque em Gênesis 11 tem um evento marcante na nossa história que é a Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais era do que um zigurate. Era não diferente do que acontecia nas outras nações daquela época. E a Torre de Babel tinha esse objetivo. Vamos tornar o nosso nome grande na terra. Vamos chegar até Deus. Isso é controle, domínio, poder. De alguém que acha que consegue com tijolos alcançar uma divindade e dominar os seres humanos, como se fizesse um reino espiritual próprio. E Deus fez o quê? Confundiu as línguas. O que estava lá no alto falou, me passa o broco. E o de baixo falou, what? Só isso que aconteceu. E o que falou what disse para o do lado, do you understand? E ele falou, je ne parle pas, no capiche. E o outro falou, foi uma bagunça.
As línguas, elas foram confundidas e começou a acontecer uma grande confusão, porque eles não se entendiam. E porque não se entendiam, não tinham mais amplo campo de comunhão. Não existia mais força unificada. E a obra não permaneceu. Ela iria glorificar o próprio homem. Iria trazer domínio e poder para alguns sobre outros. Era bem o início da formação do que Deus estava traçando como o seu plano salvífico. Já tinha passado por Noé, que não era o Messias. Logo depois do capítulo 12 vem o advento de Abraão. E o povo sendo formado, depois vem Moisés, a lei, tudo em torno de Deus. O povo se reunia em torno da lei. O povo se reunia em torno da voz do profeta quando lia nas cerimônias. O povo também se agregava de acordo com a profecia e a palavra que o profeta trazia para se arrepender dos seus pecados e voltar a Deus. Sempre essa palavra unificava em torno dela o seu povo. E agora, de uma maneira sobrenatural, o reverso de Babel acontece no Pentecostes. Que se lá Deus confundiu as línguas para que o homem não se entendesse na construção do seu próprio reino, aqui Deus unifica as línguas para que todos entendam a grandeza do único Deus. Isso é um sinal profético de que a igreja fala a língua que aquele que tem o Espírito pode entender. Você quer uma solução para o seu casamento? O Evangelho de Cristo mergulhado no Espírito. Guardando o respeito com todas as interpretações do texto, guardando o meu respeito com todas as teologias sistemáticas a respeito da pneumatologia, que é o ministério do Espírito e a obra do Espírito, dentro da minha convicção hoje, nem sempre foi assim, mas hoje é, não há sentido de eu receber o dom do Espírito dentro de 4 paredes e falar o que você não entende e dizer que isso é ser cheio do Espírito, enquanto a minha esposa, que dorme comigo, não me entende e eu não entendo ela. Enquanto o meu filho, adolescente, não consegue entender o que eu digo e eu não faço questão de entender o que ele está sentindo. Onde a dor de quem sofre ao meu lado não me comunica nada. E onde os meus gestos são mecânicos ou vazios e não dizem absolutamente nada. A descida do Espírito marca a inauguração da época do Espírito na terra e marca a unificação ao redor do Espírito do reino que Deus constrói. Não é uma manifestação para que eu me mostre mais espiritual do que você. É um milagre para que eu consiga dizer a você o que Deus quer que você saiba, mesmo que você não entenda a minha língua. Isso aqui, eu sempre disse para vocês, é um grande Big Brother. Nós temos aqui dentro desse lugar gente descendente de tudo quanto é lugar. Nós temos aqui gente que tem ascendência europeia, asiática, africana, diferentes educações, de classes distintas, sociais, diferentes preparos. Como é que a gente convive junto num lugar chamado igreja? E como é que nós conseguimos ao mesmo tempo falar e sermos ouvidos para a glória de Deus? Só porque o Espírito nos habita. A semana passada estava eu e o Gerson conversando de um irmão nosso aqui da igreja, que é executivo de uma grande multinacional, e que no nosso encontro de homens ele estava ajudando a varrer e a limpar a cadeira. E quem estava ali na reunião nem sabe onde ele trabalha, o que ele faz e que grandes negócios ele fecha. Mas a comunicação aqui entre os servos ultrapassa qualquer limite social, cultural, econômico, político e linguístico. Aqui tem gente torcendo para vários times diferentes. Tem até gente que torce, é que tem um nome, eu assisti Harry Potter, que a gente não pode referir. Voldemort. Não posso falar, mas tem gente que torce para esse time. Tem gente aqui que pensa politicamente diferente, a economia do país diferente. Por que a gente dá a mão? Por que nós vamos sentar em torno da mesa e orar uns pelos outros? Porque é o Espírito que nos traduz. É o Espírito que coloca em mim todo o amor e paixão, para que eu me quebrante e faça morrer tudo que é minha vontade própria, a minha carne, todas as minhas idiosincrasias, todas aquelas minhas chatices, e eu começo a vencer a mim mesmo, para falar da grandeza de Deus. E o outro também despido do seu orgulho
Ele está pronto para ouvir o que o Espírito quer dizer. Porque tem dia que eu ouço alguma coisa e a minha primeira reação é, não sei. E Deus fala, cala a boca, Zé. Teve um dia que aconteceu aqui, nesse corredor. Não foi nenhuma profecia não, mas foi uma pessoa que eu pré-julguei. E quando ele começou a falar, Deus falou, tá vendo, seu cabeça gorda? Ouve o cara tá falando. Não seja orgulhoso. E tente entender que sou eu que estou falando. A humildade de quem se arrepende, a humildade de quem fala e de quem ouve, a simplicidade de sermos moldados na imagem do Espírito e de sermos uma comunidade de maridos, esposas, pais, filhos, avós e netos que falam na língua do Espírito, em qualquer idioma, e que nem a barreira cultural ou linguística vai nos separar. E quando eu vejo dentro da minha casa ou até no meu trabalho pessoas falando alguma coisa e Deus diz, ouve bem o que ela está dizendo, ela está querendo dizer outra. Essa pessoa raivosa aí por dentro tem alguém chorando. Só quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito está dizendo. Pelo menos isso tudo que eu estou dizendo, eu li nesse texto, que é só isso que ele está dizendo. E eu queria encerrar dizendo o que eu acho de tudo que acontece aqui num domingo, o que eu gosto demais. A nossa primeira celebração começa às 9, mas eu sou muito Caxias, eu não gosto de chegar às 10 para as 9. Hoje ainda cheguei aqui, era 15 para as 9. Eu gosto de chegar aqui 8h30. Eu não tenho sala aqui na igreja, temos uma sala onde eu faço aconselhamento lá no escritório. Aqui ficam os equipamentos, a coxinha onde eu coloco o microfone antes de entrar. Eu não tenho sala, eu gosto de ficar no meio, eu gosto de ficar lá na cantina. Aquele salgadinho, aquele folhado de queijo, irmão, aquilo lá não é da terra, aquilo lá vem de outro lugar, aquilo. Você entendeu? Você tem que entender isso. E aquela torta mousse de limão que a Elaine faz, é da mão dos anjos, você tem que estar lá na cantina para comer. Até a Coca-Cola aqui, quando você bebe, você fala, tem um toque especial. Mas o legal é que a gente bate papo. A gente se vê. Eu estava ali agora na hora do louvor, ó. E cadê o João? O João está aqui, ó. E o João chegou, né? E foi legal, João, que você chegou e você foi dando beijo em todo mundo que estava na fila. E eu falei, que legal isso. Os meus amigos estão aqui, minha família está aqui. Essa é a hora mais legal. É a hora que a gente está ali naquela rampinha ali, ó. E vem entrando aquele cara que faz tempo que não aparece. Aê, você chegou, bate aí. É a criançada jogando, correndo, ping-pong, os pais aqui conversando. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos, bendizendo a Deus. Como é que você está? Orei por você está legal? Como é que foi aquele teu negócio? Pô, não deu certo, mas eu estou pedindo a Deus. E a gente está aqui, nossos filhos ouvindo as nossas conversas. E a gente exalando pelos poros a alegria da vida, da graça, do amor, da comunhão. E aí você vê alguém passando, puxa, como é que está o fulano? Escuta, seu pai fez a cirurgia, como é que ele ficou? Ou como eu encontrei o irmão aqui, um irmão hoje de manhã, falei, como é que está o seu irmão? Que o irmão dele lá da Baixada Santista está fazendo um tratamento de tumor. Falou, Zé, parece que não era aquilo, está num tratamento muito bom. Puxa, graças a Deus, que legal. Ou o outro irmão que o filho treina num time, ele passou de categoria, pô, que legal. A igreja. O reino de irmãos. Irmão, me dói muito o coração quando eu vejo evangélicos haters. Porque a internet é um reino amplo, onde a mediocridade toma conta. Onde o cientista que há 50 anos estuda nas principais universidades do mundo, com pesquisas arqueológicas, coloca alguma coisa. E o cara que viu a matéria no Facebook, falsa, fake, vai discutir com o cara e coloca lá e xinga ele ainda. O pior é que isso não acontece acontece dentro da comunidade da fé. Eu tenho uma regra para mim, eu sigo pessoas que eu gosto. E se eu não gosto, eu não sigo. Eu acho que não é legal, eu não quero ouvir isso aqui. Aliás, eu coloco lá, não tenho interesse. Pronto. Sinceramente, eu não tenho coragem de entrar lá e falar um negócio
Se eu não estou com a pessoa na minha frente. Para elogiar, eu não sei se eu estou errado. Para elogiar eu consigo, mas para falar qualquer crítica, eu gostaria de estar perto da pessoa. Porque eu não sei de onde ela saiu, o que ela está fazendo, por que está falando aquilo. No máximo eu falo, eu não quero. Mas o mundo está cheio de gente que parece que está bem vazia do Espírito. E que o que ele fala, ele não fala porque Deus está mediando aquela relação. É mesmo algo diabólico. É mesmo um diabo sendo o opositor. Porque a gente não vai concordar em tudo na vida. Nunca. Nunca. Nós não vamos pensar igual, nunca. Mas pelo Espírito nós vamos falar a mesma língua do reino, das grandezas de Deus e vamos continuar sendo irmãos. O interessante é que quem age dessa forma não quer falar e ser ouvido, ouvir e ser ministrado. Quer impor sobre você o seu conceito e dizer que está errado, tem que engolir, eu estou certo. E você tem que engolir o meu conceito. Entre nós não. Entre nós pode até existir. Penso diferente de você, mas acho que é plausível o seu pensamento. Ok, vamos tomar um café, porque isso aqui é irmandade. Ninguém aqui quer subir num zigurate para se tornar o dono de Deus e colocar a goela abaixo dos outros os seus conceitos. Está todo mundo no chão da vida, comendo folhado de queijo e tomando café com leite, e brincando com as crianças e aprendendo o que o Espírito quer nos falar. Isso aqui só não é um Big Brother que a gente manda irmãos para o paredão, porque tem uns cabra chato aqui, irmão. Eu sei. Que tem dia que fala, Zé, o irmão ou a irmã fulana queria bater um papo com você. Eu falo, pode ser o ano que vem. Mas eu sou o pastor da igreja, tudo faz parte. Mas já quebrei as pernas já. Da pessoa chegar e Deus falar, tá vendo? Ó, eu trabalho em todo lugar, seu babaca. Sabe nada. Você acha que só você sabe, só você entende? Espírito, comunhão, união, comunicação, coração aberto, unidade e missão. É uma pena que o mundo não consegue entender tudo que a igreja diz. Porque às vezes ela diz o errado do jeito errado e o certo do jeito errado. Nem todo mundo vai querer ouvir. Mas o nosso papel sempre será termos a palavra do Espírito na nossa boca.